Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a terceira fase ou período da Igreja de Deus chamada Pérgamo. Quem fundou a Igreja de Pérgamo? Sem dúvida nenhuma, foi o apóstolo Paulo, o maior missionário da história, o maior plantador de igrejas que já se conheceu. Nós dissemos que o apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso e dali evangelizou toda a província romana da Ásia Menor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, acompanhe comigo, queridos irmãos e amigos. Jesus Cristo disse: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes." Queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, escreveu que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando o apóstolo João teve a visão de Jesus Cristo glorificado, ou de Jesus Cristo lá na sua glória, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, ele diz que da boca de Jesus Cristo saía uma aguda espada de 2 gumes, ou de 2 fios. Portanto, está bem claro que a espada de 2 gumes representa a palavra de Deus. A espada de 2 gumes representa também autoridade, poder para julgar e castigar. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, Jesus Cristo continua dizendo, acompanhe comigo, queridos irmãos e amigos. Capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus Cristo diz claramente, explicitamente, que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque a cidade de Pérgamo era uma cidade idólatra, pagã e perversa. Lá na cidade de Pérgamo, construíram altares para adorar vários deuses,
como Zeus, Júpiter, Atena, Dionísio, Esculápio, deus da cura, Asclépio, deus da sanidade. Além disso, construíram também templos para cultuar e adorar vários imperadores, como o imperador Trajano e Sétimo Severo. A Bíblia diz que só Deus, o Todo-Poderoso, é digno de honras, de glórias, de louvores e de adoração. Uma pessoa chamada Antipas foi bastante elogiada por Jesus Cristo nesta carta. Quem foi Antipas? Antipas provavelmente foi um pastor ou bispo da igreja de Pérgamo que sofreu martírio porque não se compactuou com a idolatria reinante nessa cidade. No capítulo 2, versículos 14 e 15, acompanhe comigo, Jesus Cristo disse: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Entre os cristãos, vejam bem, entre os cristãos da igreja de Pérgamo, existiam algumas pessoas influentes que pregavam livremente duas doutrinas mais ou menos semelhantes, mas diabólicas, chamadas de doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Logo, nós falaremos sobre a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, para que os irmãos possam entender melhor essas duas doutrinas. Aguardem. Os cristãos fiéis à doutrina de Jesus Cristo eram tolerantes com esses membros. Mas todos nós sabemos que aqueles que toleram coisas erradas se tornam cúmplices. Jesus Cristo está pedindo que esses cristãos tomem uma atitude séria a respeito disso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 16, Jesus Cristo pede que os cristãos que toleraram, que se compactuaram, que foram coniventes com esses discípulos de Satanás, arrependam-se. E finalizando essa carta, Jesus Cristo faz uma maravilhosa e emocionante promessa aos vencedores. Leiam comigo, queridos irmãos e amigos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos irmãos e amigos, o terceiro período, ou a terceira fase da Igreja de Deus, começou quando o imperador Flávio Valérius Constantino, mais conhecido como Constantino I, se converteu ao cristianismo e decretou tolerância religiosa através do Edito de Milão no ano 313 depois de Cristo. E essa fase se estendeu até o ano 538 depois de Cristo. Neste período houve realmente um casamento, uma união da igreja com o Estado. No nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir, nós falaremos sobre a conversão do imperador Constantino I. Foi uma conversão genuína. Nós falaremos também sobre as mudanças que foram efetuadas por esse imperador. E também iremos falar, se Deus quiser, sobre o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Acompanhem conosco, queridos irmãos. Tenham todos uma semana abençoada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus.